Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Inal, Ciência e Saúde. Referência em medicina nuclear. E São João Diagnósticos por Imagem. Olá, muito bom dia, Centro-Oeste Mineiro, bom dia, Minas Gerais. É sempre um prazer ter o carinho da sua audiência aqui no Alô Doutor, aqui na nossa TV Alterosa. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com a médica pediatra Viviane Magalhães. Nós vamos falar sobre o tema A Criança na Pandemia, um tema mais que importante nesses dias em que estamos vivendo. O programa Alô Doutor, a maior audiência em saúde em Minas, começa agora. Uma coisa todo mundo sabe: sorrir faz muito bem para a saúde. Ao sorrir, nosso cérebro libera substâncias que provocam sensações de prazer e felicidade. Tudo isso de graça. O tratamento ortodôntico pode deixar o sorriso mais bonito e também cuidar da parte funcional dos dentes, deixando a boca mais saudável. Dr. Gabriel Azevedo. Consulta, tratamento e acompanhamento personalizados. Um moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com um tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. De volta com o Alô Doutor, repita comigo, saúde para todos. Alô Minas Gerais, nesta grande audiência, a maior audiência em saúde em Minas, com a nossa pesquisa Ibope. E aqui, claro, pela nossa TV Alterosa. Nós temos o nosso site, onde você pode rever todos os nossos programas. No site da TV Alterosa, com milhares de acessos, e você pode acompanhar também a programação da nossa TV Alterosa e o programa Alô Doutor, com todos os seus programas ali postados, repito aqui, com milhares de acessos. O nosso Instagram, o Instagram da Saúde do Centro-Oeste Mineiro é o Alô Doutor. Entre lá, siga o Alô Doutor e acompanhe as notícias da saúde como um todo, a agenda de gravação do programa e também as notícias da nossa revista, Revista Alô Doutor, na sala de espera, para quem espera o melhor. Hoje estamos recebendo aqui com todo carinho uma grande profissional da pediatria, né? Há muito tempo que a gente não recebe um médico pediatra aqui no Alô Doutor, né? E hoje estamos conversando, vamos conversar, né? Com a doutora Viviane Magalhães, que atendeu prontamente o nosso convite, destacando o tema A Criança na Pandemia. As crianças são as que mais sofrem nesse período, né? Que ainda estamos vivendo dentro de casa, com várias restrições, agora voltando às aulas, mas elas sofreram muito, principalmente no ano passado. Não é isso, doutora Viviane? Bom dia. Bom dia. Prazer tê-la aqui conosco no programa Alô Doutor. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. É o que eu falava aqui na abertura, né? Essa questão das crianças é preocupante nessa pandemia. O que mais te preocupou, doutora Viviane? Na realidade, o que você falou é muito correto. As crianças foram as que mais sofreram com a pandemia, porque elas tiveram que ficar sem seus momentos de lazer, né? Sem as suas socializações normais de escola, creche, não tinham atividade física e muitas vezes também não tinham a companhia dos pais, porque muitos pais continuaram trabalhando. Então, isso gerou, às vezes, uma demanda de terceirização em ambientes não muito
acolhedores para essa criança, Uhum. né? Então, as crianças tiveram que ficar, às vezes, confinadas às telas, né? E assistindo televisão, tablet, celular, e tudo isso prejudica enormemente o desenvolvimento cognitivo da Você falou uma criança. coisa muito interessante. Às vezes os pais dentro de casa, mas não podendo dar atenção aos filhos, Exatamente. né? Que as crianças às vezes, o papai está em casa, a mamãe está em casa, vamos brincar, vamos conversar, vamos divertir. Mas não tinha isso. Não, às vezes não. Às vezes o pai tinha que fazer o trabalho em home office, às vezes o pai precisava continuar tendo o rendimento da família para manutenção e a criança, então, ficava exposta a horas e horas de tela, seja na televisão, seja no celular, no tablet, e elas começaram a viver de uma maneira sem socialização. Então, isso vai acarretar alguns problemas ao longo da vida de uma criança, porque a exposição em tela ela pode gerar. Hoje a gente tem uma síndrome, que a gente chama de síndrome da exposição da tela, que é análoga a uma criança que desenvolve autismo. Olha só. Olha só, e isso realmente é um problema, né? Principalmente nesse período de pandemia foi um problema muito grande, né? Esse tópico que você tocou aí realmente desperta a nossa atenção, porque muitas crianças foram entregues realmente aos celulares, aos tablets, aos computadores, né? E é um alerta que fica também aqui, né, doutora Viviane? É importante que a gente entenda que as brincadeiras de criança, né, elas precisam retornar. A gente vai ter que voltar a brincar com as coisas, as bonecas, que a gente vai ter que voltar a brincar com bola, que a gente vai ter que fabricar os brinquedos como fazíamos antigamente. Foi muito interessante até a escola da minha filha, a gente teve que fazer um brinquedo com sucata, a gente fez um vai e vem com ela. Há quanto tempo a gente não brincava de vai e vem? Até aquele telefoninho que era tão gostoso de brincar, né? Exatamente. Então, a gente tem que deixar um pouco a criança fora da tela e deixar que ela trabalhe com a própria imaginação, que ela utilize o que ela tem de recurso em casa para que ela brinque de forma lúdica, sem ser a exposição à tela. Muito bem, doutora Viviane, a questão da obesidade foi um fator bem observado da sua parte, principalmente nessa época da pandemia. O que você observou com relação às nossas crianças? Eu acho que para todos nós a obesidade foi um problema, né? Os hábitos alimentares, eles ficaram muito pobres em nutrientes saudáveis, né? As guloseimas foram muito liberadas até para que a criança ficasse mais feliz em casa, como se isso fosse um benefício. Então, os lanchinhos com biscoitos recheados, ao invés de uma fruta, os lanchinhos com coisas mais gordurosas, frituras, e muito sem rotina, né? Não tinha aquela hora do café da manhã, Exatamente. do almoço, a rotina se perdeu. A criança ficou comendo o dia inteiro. Então, com certeza, o aumento de peso foi uma coisa muito observada dentro dos consultórios de pediatria. É onde os pais erraram mais na alimentação, então? Oferecer de tudo um pouco? Eles desembalaram muito, descascaram um pouco. Essa foi boa. Desembalaram muitos biscoitos, muitos salgadinhos. Enlatados, às vezes. Enlatados e descascaram muito poucos legumes, muito pouca fruta. É interessante, né? Como que é bom associar fruta na alimentação das crianças, né, doutora Muito, Viviane? muito, muito. Eu brinco com os meus pacientes que um prato de refeição principal, para que ele esteja cumprindo a função dele de nutrição, que ele tem que ter 5 cores diferentes. Então, que eles têm que contar as cores que estão nos pratos, não precisa ser uma quantidade grande, mas tem que ter 5 cores. Muito bem. Essa rotina de atividade física foi muito prejudicada também, né? Ainda, né, com algumas restrições, algumas academias com algumas restrições, enfim, mas de forma mais severa no ano passado, né? Sim. Hoje, como é que você avalia essa rotina da atividade física da família? Eu acho que ainda, apesar de alguma abertura de clubes, de academias, ainda existem muitas famílias com receio de retornar essas atividades, né? E a gente tem que deixar claro que nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus. Ele não vai pegar o primeiro ônibus e partir para Marte, porque não vai ser assim. Então, nós vamos ter que desenvolver realmente protocolos adequados para que possamos voltar às atividades normais, né? Não é para ir para a academia todo mundo no mesmo horário, não é para ir para a academia com a academia cheia, mas a criança precisa andar de bicicleta, a criança precisa pelo menos fazer uma caminhada, ela precisa voltar para a natação, a criança precisa retornar ao balé com todos os protocolos de segurança, uso de máscara, álcool em gel disponível, né? Poucas pessoas, o distanciamento adequado entre as crianças nos locais de atividade física e isso daí traz a segurança necessária. Vacinas atrasadas, os pais atrasaram as vacinas?
A primeira infância foi muito prejudicada. Primeiro porque em um determinado momento os postos de saúde também não sabiam como agir e muitas vezes alguns postos foram fechados, os profissionais foram deslocados para o atendimento de Covid e a população ficou sem ter referência de onde levar os filhos para vacinar. Então, realmente, a gente teve um atraso nas vacinas das crianças dos primeiros 2 anos de vida, né? Principalmente o primeiro ano de vida. E hoje, inclusive, eu recebi um artigo bastante interessante que isso está acarretando até a volta de algumas doenças que a gente já pensava erradicadas, como a poliomielite. Olha só. Tem um risco dessas doenças voltarem pela falta de vacinação no momento adequado. Tá. É uma questão importante também. Te preocupa a vacina ainda não ter chegado às crianças, a vacina do Covid? Olha, não muito, porque a gente sabe que as crianças têm algumas defesas em relação ao Covid. E essas vacinas precisam ser testadas para chegar nas crianças, né? Já tivemos a liberação da vacina da Pfizer para Não pode ser a mesma vacina? Pode ser, mas elas precisam ter seus estudos validados, né? Pode até ser que seja. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos fizeram... Mas essa que nós estamos tomando, os estudos... ainda não estão prontos para crianças abaixo de 18 tá. Anos. Adulto, né? ok. Adulto, ok, elas estão validadas. Porque tem muita gente com dúvida da vacina ainda. As vacinas disponíveis nos mercados, elas, né, todas elas têm sua eficácia comprovada. Eu acho que o que aconteceu foi que venderam uma solução milagrosa para a vacina Muito que não rápida, existe. Né? A vacina... a tecnologia avançou muito. Esse tempo de vacina até que não me preocupou tanto. O problema é que venderam uma forma milagrosa, né, de solução. A vacina ia chegar e a pandemia ia acabar. Vacina nunca serviu para isso. Todas as vacinas que a gente tem, na rede pública ou privada, são vacinas que vão evitar a maior parte das formas graves das doenças. Elas não evitam que você pegue a doença, elas não evitam que todos tenham as formas graves. Entendi. Okay. Então, não é uma solução milagrosa. Então, as vacinas que estão no mercado, todas são eficazes. Todas elas. Para criança, ainda estão em testes. Nós sabemos que existem testes da Coronavac para crianças acima de 3 anos, que ainda não foram, os resultados não foram divulgados, e já tivemos alguma validação da vacina da Pfizer para adolescentes acima de 12 anos. Porém, nos Estados Unidos, alguns adolescentes... numa faixa etária de 12 a 18 anos, tiveram um aumento da apresentação de alguns efeitos colaterais que ainda estão sendo estudados se tem relação com a vacina ou não. Tá. E por causa disso, o FDA, né, que é o órgão análogo à Anvisa brasileira, suspendeu a aplicação dessa vacina lá até que se prove que esses efeitos colaterais não têm relação com a vacina. Ou se tiverem, que a vacina seja reformulada para essas... Muito bem explicado, né? Você está acompanhando de perto. E, de certa forma, também você que está nessa linha de frente, né, doutora Viviane? Eu fico no pronto atendimento. Porque você está atendendo no nosso São João de Deus, Sim, não é eu isso? fico no pronto atendimento do São João de Deus. Eu falo que lá, assim, eu sou meio polivalente, porque eu fico no pronto atendimento, na enfermaria e no CTI. Então, eu tenho uma visão geral do que está acontecendo na pediatria do São João de Deus. E no PA, infelizmente, de dezembro do ano passado para cá, os casos de criança Covid positivo aumentaram. Como é que é a sua equipe lá? Quais são os seus parceiros lá, os médicos com você lá, doutora Viviane? Que todos me falaram muito bem do seu trabalho. A gente tem uma equipe maravilhosa, o São João de Deus tem profissionais de ponta, todos muito empenhados, sempre, todos eles, né? Eu vou evitar citar nomes aqui, porque senão posso esquecer alguém, mas é óbvio que a gente tem... É uma equipe grande ali no São João, É uma equipe grande, o tempo todo buscando conhecimento técnico, a gente tem reuniões científicas com os residentes, todas as semanas são 2, 3 aulas, então, assim, é uma equipe grande e dedicada. Muito bem. Eu acho que eu já vou chamar um intervalo agora. Quero mais tempo aí para o terceiro bloco. Daqui a pouquinho eu volto, então, conversando com a doutora Viviane Magalhães, a nossa convidada de hoje, falando para toda a região sobre o tema A Criança na Pandemia. Um tema muito importante, principalmente para os tempos que estamos vivendo, que já vivemos e que estamos vivendo e que esperamos não viver mais, né? Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor, a maior audiência em saúde em Minas. Já já a gente volta. Bem-vindo a São João Diagnósticos por Imagem. Agora você pode fazer seus exames com mais agilidade e segurança. Equipado com um dos melhores aparelhos de ressonância da região, seus laudos ficam prontos em até 2 horas em casos de urgência. E o melhor,
você recebe os resultados direto no seu celular. Agende seu exame. 3229-7777. Sabemos que você não aguenta mais. Nós também. A vida mudou e todos perdemos muito. Continuamos aqui, mas proteja-se. A Covid não tem mais idade, sexo, cor, nem classe social. A Covid não tem pena. De repente, ela pode roubar o seu último abraço, o adeus entre pais e filhos. Essa é a verdade da Covid. A situação é muito grave. Mas acredite, você pode mudar essa história. Seja responsável, respeite. Não deixe a pandemia levar os seus sonhos, os seus amores. Não leve a Covid. Um simples encontro pode levar embora a esperança. Uma vida inteira. Como se constrói uma imagem de sucesso e referência para o tratamento e diagnóstico em medicina nuclear? Com constantes investimentos em equipamentos e tecnologia, com equipe permanentemente atualizada e preparada, e atendimento qualificado e humanizado com um olhar sempre voltado para o futuro, e corpo clínico super especializado em mais de 25 anos de uma história de experiência e sucesso. Assim, a Inal constrói a sua imagem. Inal, Centro de Medicina Nuclear, em Divinópolis, BH, Nova Lima, Itabira e Lafayette. Estamos de volta, é um prazer ter o carinho da sua audiência, deixando agora para você o nosso e-mail e telefone. Aqui você participa, nos envia o seu e-mail, nos sugerindo um tema ou um entrevistado para o programa Alô Doutor. Está aí no seu vídeo o nosso WhatsApp do programa Alô Doutor, né? E fico feliz porque está aqui conosco uma grande profissional da pediatria, né? A doutora Viviane Magalhães, que trará também o seu artigo na 33ª edição da nossa revista, né? Muito mais conteúdo nas salas de espera. A doutora Viviane, que passa também a integrar esta equipe de colunistas da nossa revista. Foi um convite muito especial que fiz a ela e ela também estará conosco na nossa revista. Muito bem, doutora Viviane. A gente conversava aqui no intervalo e eu perguntava para você sempre quis ser médica? Sim, desde os 4 anos de idade eu já falava com a minha mãe que eu seria pediatra. Muito bem. Eu fui prematura, né, e tive a felicidade de ter um excelente pediatra em sala de parto e eu achava o trabalho dele fantástico. E eu queria fazer aquilo. Você se identificou ainda mais, né, com a figura Sim. Desse profissional? Sim, doutor Aloysio Amasek, ele foi para a sala de parto e... Isso o quê? Na Santa Casa, em Belo Horizonte? Não, eu nasci em João Molevade, no Hospital Margarida. Em João Molevade? João Molevade. E você está há quanto tempo já aqui na região? Eu vim para cá em dezembro de 2015. Já habituou com o Centro-Oeste? Sim. Sim, um povo muito acolhedor, eu fui muito bem recebida pela equipe médica do São João de Deus, fiz amigos que assim, não esperava que fosse tão rápido, são pessoas que eu vou assim, acompanhar durante muito tempo na minha vida, que são pessoas muito queridas para mim hoje. A gente sempre destaca realmente esse lado humano do profissional, né? Porque ser médico é uma figura que representa muito para nós, né? Para todos nós. E ser pediatra tem que ser mais humano ainda, né, doutora Viviane? O pediatra acaba sendo uma figura que passa a ser da família, né? Ele passa a fazer parte das decisões, às vezes até a mãe vai tomar um remédio, está amamentando, o médico dela passou o remédio, o médico de confiança dela, mas ela liga para o pediatra para saber se ela realmente pode tomar aquele remédio. Então, assim, a gente acaba entrando numa relação acima do que é só a relação médico-paciente. A afetividade é muito grande das famílias em relação a gente. Você também atua lá na UTI neonatal? Sim, é a minha paixão. Muito bem. E assim, e dentro dessa perspectiva do programa, né, do nosso trabalho de valorizar cada vez mais o profissional que aqui está conosco, nós escolhemos alguns depoimentos para você. Vamos ver? Ai, meu Deus, agora eu vou chorar. Veja na tela. Doutora Viviane é uma colega, é uma pediatra muito querida e muito competente, que está à frente da coordenação da equipe de pediatria do Hospital São João de Deus. E ela sabe tudo que a gente precisa, todos os equipamentos que nós precisamos conseguir para dar atenção à criança e dar segurança ao nosso trabalho. Oi, doutora Viviane.
Em nome dos meus colegas da residência de pediatria, eu queria agradecer por todo o apoio, todo o incentivo que você sempre nos dá. Muito obrigada. Um abraço da sua residente, R3 de Pediatria aqui de São João de Deus. E é com muita gratidão que eu venho aqui homenagear essa pessoa que, além de uma excelente profissional, uma excelente médica, dedicada, competente, se tornou minha amiga. Se tornou minha amiga por ser pediatra das minhas filhas. Viviane, a você eu tenho uma gratidão eterna. Que Deus te abençoe, te proteja sempre e que você continue assim, desse jeitinho, competente, amiga e super, super, super profissional. Um beijo, amamos você. Sou tia e madrinha da doutora Viviane, a qual tenho muito orgulho pelo que ela é, pelo esforço dela, pelo tanto que ela estuda, tanto que ela é dedicada. Nós aqui, né, principalmente da APAE, a gente deve muito à doutora Viviane. Um grande abraço e fique com Deus, minha sobrinha querida. Ela é super. Em casa, no trabalho, muito dedicada com as crianças, todas elas, tanto as nossas quanto as delas do trabalho. Ela está sempre presente, se dedica muito para tudo. É uma pessoa muito, muito linda. Mamãe, te amo. Beijo. Olha só que bacana, doutora Viviane. Obrigada, muito Olha obrigada. só. Não imaginava que vocês iam conseguir. Depoimentos assim de pessoas que a gente crê que Não, de realmente pessoas que eu amo, assim. que você A ama. Tinha mais doutora gente para Olga- falar, mas não dava tempo. Doutora Olga, uma pessoa assim que me acolheu de uma forma. Te abraçou, né? Me abraçou, me acolheu aqui, me colocou no colo. Eu brinco que quando eu for gente grande, eu fosse a doutora Olga Nascimento, porque é um exemplo. Ela é muito querida, eu gosto muito Ela é dela. um exemplo de profissional, de pessoa, né? Extremamente ligada à humanização da pediatria no Hospital São João de Deus e no consultório dela, é uma pessoa fantástica. A Débora, a gente fez plantão agora à noite, ela não falou nada. É uma excelente residente, e assim, todos são excelentes. Nós temos uma equipe de residência lá que é um orgulho para o hospital. São muito dedicadas, serão pediatras assim, que a gente tem certeza que no mercado de trabalho vão acrescentar muito, que vão cuidar muito bem das crianças quando a gente já não estiver mais atuando. A família realmente é um suporte muito importante, né, Sim, para a sim. figura do médico, né, doutora Viviane? O apoio da família, né, o abraçar da família, vi sua filhinha falando ali, né? Tem mais um filho também, né? Que a gente não conseguiu. Ele está na faculdade, né? Hoje, essa semana. Esse apoio da família é muito importante, né? Sim, muito, muito, muito. Se não fosse. Eu falo que tem duas situações. Primeiro, pelo apoio do meu marido, né? Que eu queria agradecer muito, porque ele sempre teve muita paciência nas minhas ausências, né? Plantão e às vezes até mais tarde no consultório e emergências. E aos meus filhos, que me fizeram uma pediatra melhor. Eu consigo entender o universo materno, né, as necessidades das mães, por ser mãe também. Antes de tê-los, eu acho que eu era muito menos empática com elas. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho e continue sendo essa médica humana que você é. Obrigada. Doutora Viviane, voltando um pouquinho ao nosso tema, né? Depois de me fazer chorar, vou a maquiagem, tá bom. Nós vamos ter que providenciar alguns lenços aqui, porque está dando muita emoção esse programa, viu? Eu queria falar um pouco sobre essa questão das perdas das aulas online e socialização das crianças, né? Agora, aos poucos, estão voltando para as escolas, né? Mas o que ficou mais ou menos um ano nesse... Mais de um ano, né? Mais um ano. Foi em março, foi 18 de março do ano passado, e agora nós estamos retornando. Foi um prejuízo para as crianças muito grande. Muito. Algumas pesquisas já apontam que esse prejuízo, principalmente nas escolas públicas, o Brasil deve demorar de 1 a 2 décadas para recuperar em termos de alfabetização, aprendizado e socialização. A criança ela precisa, nos primeiros anos de vida, desenvolver esse processo de socialização, de viver em sociedade, em comunidade, aprender a dividir, aprender a trabalhar em grupo, né? E isso foi impossível com as aulas online quando as crianças as tinham, né? Muitas escolas mandavam a tarefa que uma mãe que não tinha, ou um pai, né, um cuidador, que não tinha habilidade para ensinar, tinha que ajudar a fazer. Às vezes com os avós. Ou mesmo um cuidador, uma empregada, uma babá. Exatamente. E sem preparo
teórico de pedagogo para poder fazer essa apresentação da matéria para a criança. Então, o prejuízo foi muito grande, o aprendizado ele vai ter que ser recuperado agora. Eu sei que foi muito difícil para as mães que tinham possibilidade de ter aula online. A minha filha estava em fase de alfabetização. Não foi fácil. Ela foi alfabetizada, teve excelentes professoras aqui, as escolas são muito boas aqui em Divinópolis. Meu agradecimento ao Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração, porque realmente se dedicaram para que as crianças não tivessem perdas tão grandes. Mas, ainda assim, não foi fácil. E a socialização é uma coisa que a gente vai ter que recuperar agora, a confiança que a gente tem que ter no outro, né? O trabalho em grupo, saber dividir tarefas, saber dividir as coisas que estão sendo usadas na comunidade, isso é muito importante. E tivemos quase um ano e meio de perda a respeito disso. Muitas crianças desmotivadas, tristes, até mesmo com depressão, doutora Viviane? Olha, a faixa etária pediátrica, ela é muito extensa, né? A gente atende do nascimento e os ebiatras, né, que são os pediatras responsáveis pelos adolescentes, vão até 21 anos. Então, em todas as faixas etárias, nos escolares, que vai de 5 até mais ou menos 12 anos, nós tivemos crianças muito desmotivadas, tristes, com distúrbio de sono, distúrbio de alimentação, né? E na faixa etária dos adolescentes, né, de 12 aos 21 anos, a gente teve muito aumento de depressão, distúrbio de ansiedade, crianças com síndrome do pânico e Olha só. E algumas regiões do país até com aumento do número de suicídios. Porque em muitas situações, muitas famílias, né, a situação ficou conflituosa, né, dentro de casa, porque muita incerteza e só notícia negativa, só notícia ruim, né? Então, isso deve ter refletido diretamente nas crianças. Sim, com certeza, com certeza. E houve também, assim, um aumento muito grande de conflitos familiares mesmo, né? Os pais, acho que eles também não souberam lidar com essa situação e as próprias ansiedades fizeram com que as crianças também ficassem ansiosas. Um minutinho, doutora Viviane, para você falar para os pais, para aqueles que nos assistem, para as crianças, nós estamos aí no quase pós-pandemia, né? Eu acho que o pior já passou, talvez o pior já tenha passado. Eu espero que sim. Todos nós esperamos que sim. O que você tem a dizer para os pais com relação aos cuidados com as nossas crianças agora? Eu tenho uma frase que eu guardo muito para mim. A gente tem que parar de falar das crianças e falar com as crianças. Escutem seus filhos, vejam qual a necessidade deles naquele momento, tirem um tempo para sentar, brincar, para poder conversar com os adolescentes, ver o que eles estão assistindo, que tipo de programação eles estão acompanhando, o que está acontecendo na internet deles. Sejam companheiros, sejam parceiros. Não fiquem distantes dos seus filhos, porque senão a gente perde os filhos para outras coisas que a gente não pode nem imaginar. É verdade. Eu quero ouvir suas considerações finais. Vou deixar também o seu contato a título de mais informações sobre o tema. Você atende na Clínica La Saúde? Sim, eu Quero mandar um abraço aqui para a Cláudia, minha grande amiga. Minha filha também atende lá. Ah, é? A doutora Laura, ela é dentista. É dentista, eu não tive prazer de... odontopediatra. E também o seu Instagram, né? Que é o doutora.Viviane Magalhães. Isso. Você tem feito algumas lives lá também? Alguns temas que são sugeridos no direct, a gente tenta conseguir um profissional que também vai poder ajudar a esclarecer mais o assunto. E, de vez em quando, eu faço algumas lives. Quando o tempo permite, quando a vergonha também deixa. Obrigado, doutora Viviane, pela sua presença. Sou eu que agradeço. Tá? Muito bem, a gente volta então na próxima segunda, às 11 da manhã, aqui pela nossa TV Alterosa. Então, eu espero você na próxima segunda. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e repitam comigo: saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Inal, Ciência e Saúde. Referência em medicina nuclear. E São João Diagnósticos por Imagem.